através de um testemunho, através da ministração da sua palavra. Então a minha expectativa para estar na casa do Senhor, ela tem que ser grande, tem que estar lá em cima. Aí hoje eu vou para a igreja e não estou muito afim não, fica em casa, não vem não. Crie expectativa para estar na casa do Senhor. Tenha desejo, fome da presença de Deus, independente de quem é que vai estar aqui na frente. Comece a ter isso como um estilo de vida, que você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida a partir de hoje. Queridos, graças e paz. Amém. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Diga amém. Amém. Quem lembra do tema ou da série de mensagens que a gente está ministrando nos cultos de desenvolvimento espiritual? Alguém sabe? Ninguém anotou? Ninguém tem anotado? A série que a gente tem ministrado nos cultos de desenvolvimento espiritual. Quer falar, Miguel? Não, né? Gente, Deus colocou um tema no meu coração. Seu Espírito Santo ardeu no meu coração para estar trabalhando um tema. E esse tema é as várias formas de o diabo agir na vida das pessoas. E dentre os tópicos que já foram abordados, não vou perguntar quem lembra, mas tudo bem. Espero que vocês, das próximas vezes, estejam anotando para que vocês possam estar acompanhando. Mas os tópicos abordados foi: o primeiro tópico foi, ele vai usar o seu passado, o diabo usa o passado para querer nos destruir. O segundo, ele vai testar a nossa fé, o diabo vai testar a nossa fé para nos destruir. O terceiro, ele vai usar as pessoas, que foi o seminarista Luiz Carlos que pregou da última vez. Quem estava aqui deve ter lembrado. E hoje nós vamos estar trabalhando mais um tópico, e esse tópico é: o diabo vai atuar na sua fraqueza. Abra uma palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, que é o livro-chave e o capítulo-chave, a qual nós estamos abordando todo esse conteúdo. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, e aí depois você vai para o versículo 12. Apocalipse fica no último livro da Bíblia, gente, é bem fácil, já no finalzinho. Capítulo 12, versículo 7 ao 9. E depois a gente pula para o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Versículo 9. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Agora versículo 12. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. A gente tem trabalhado esse tema, já está hoje é a quarta semana, e eu tenho dito que Deus, Ele vai continuar falando aos nossos corações para estar ministrando na vida da igreja, isso aí, tá? Esse tema. Enquanto Deus estiver me falando, esse tema será trabalhado, a gente vai estar falando tópico por tópico. O tópico de hoje é que o diabo, ele vai atuar nas nossas fraquezas. O diabo, ele vai se utilizar das nossas fraquezas. É justamente as nossas fraquezas que somos mais vulneráveis, e é através delas que o diabo vai atuar para nos destruir. Cada um de nós temos uma limitação ou algo que precisa ser cuidadosamente administrado com muita atenção. Do contrário, poderemos ser controlados por essa fraqueza ou limitação. Todos nós, sem exceção, até esse que nos fala, até o pastor, até o que você imaginar de ser humano,
eles têm uma limitação, têm uma fraqueza. O grande apóstolo Paulo, ele tinha uma fraqueza. Todos nós, sem exceção, temos uma fraqueza e precisa ser administrada cuidadosamente. Precisa ter uma atenção maior. Para quê? Para que Satanás não se utilize dessa nossa limitação ou dessa nossa fraqueza e queira atuar e nos destruir da presença do Senhor. E que cuidados são esses que eu e você devemos ter? Cuidado com o quê? Jesus começa uma narrativa a respeito da nossa anatomia do corpo, ou seja, anatomia do corpo humano, baseados em 4 aspectos do corpo humano. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 43 ao versículo 49, Jesus começa essa narrativa falando justamente do aspecto do corpo humano, e ele começa na seguinte frase, ele diz assim, se a sua mão o leva a pecar, corta fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos, que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as suas 2 mãos. Versículo 44. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Versículo 45. Se o seu pé o leva a pecar, corta fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um do pé, que ser lançado no inferno com os 2 pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Versículo 47. Se o seu olho o leva a pecar, lança-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos do que ter os dois olhos a serem lançados no inferno. Lá os vermes não morrem e o fogo nunca se apaga. Versículo 49. Pois cada um será provado com fogo. Diga para o irmão que está do seu lado: você será testado na sua fraqueza. Jesus está dizendo aqui, cada um será provado como fogo. Lembre-se, queridos, a gente precisa cuidar das nossas limitações. Jesus ele está sendo bem enfático e ele usa de maneira categórica: se a tua mão te faz pecar, é melhor que você arranque uma das suas mãos, do que você ter as 2 mãos ser lançado no inferno. Jesus está sendo enfático: se os teus pés te fazem pecar, é melhor que você corte um dos seus pés, mas que você entre na vida eterna, do que ter os 2 lançados no inferno. Se os teus olhos te fazem pecar, é melhor que você cegue um deles, para que você não contemple o mal e não a pratique, para que os 2 não sejam lançados no inferno. Jesus está sendo enfático, ele está tratando, e o tratamento dele é de choque. Não tem negócio de aliviar, não. O tratamento de Jesus aqui é pesado. O negócio não está aliviando, não. Pegando o pecado e tratando ele a tom de ló. Não. Pecado é pecado e tem que ser tratado como fogo. E Satanás ele vai se utilizar dessas nossas fraquezas para nos destruir e nos tirar da presença de Deus. Ele vai pegar a minha limitação, a minha fraqueza, e ele vai fazer de tudo, Ângelo, para que eu ceda a essa fraqueza e se distancie da presença de Deus. Dentro desse aspecto, dos 4 tópicos do corpo que Jesus aborda com os seus discípulos, o diabo ele vai se fazer de tudo para atuar nas nossas fraquezas. Ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a ceder aos seus desejos. O primeiro ponto: cuidado com as suas mãos. Com as mãos se constrói, mas também com as mãos se destrói. Tome muito cuidado com isso. Foi com as mãos que Noé construiu a arca e salvou ele e sua família. Mas também foi com as mãos que Caim matou seu irmão Abel. Temos que ter muito cuidado com isso aqui, gente. Mão
serve tanto para dar tchau, para dar legal, mas também para fazer gestos obscenos que não glorificam o nome de Deus. E que tem muitos aí batendo no peito, dizendo que é cristão, e postando na rede social símbolos, gestos que não glorificam o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: para com isso, é melhor tu cortar a tua mão do que tu ser lançado no inferno com as duas. É isso que Jesus está dizendo. E o diabo tem se utilizado dessas mãos para destruir as nossas vidas. A gente pensa que é brincadeira. A gente pensa que o símbolo ali, o gesto ali é besteira. Não é não. A mão fala muito. E se o pastor Alexandre estivesse aqui conosco, ele ia dizer para você o quanto a mão fala. Haja visto aqueles que não conseguem ouvir, mas conseguem ler o gesto da mão. Porque eu não sei, Libra, né? É Libra, né? Fala muito, a mão fala muito. A mão fala. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jovens, adolescentes, vocês adultos, cuidado. Tem um inimigo, ou a antiga serpente, olha, está olhando todos os teus passos, todos os teus movimentos, procurando uma oportunidade para nos destruir. E sabe o que a gente tem feito? A gente tem levado Deus de todo jeito. A gente não tem levado Deus a sério. A gente não tem servido a Cristo de verdade. A gente tem brincado. A gente vem para a igreja como se fosse um encontro de amigos. E não é. A igreja não é um encontro de amigos. A igreja é um lugar de você adorar com os seus irmãos. Adorar a quem? A Deus. Cuidado com as mãos. Elas podem te condenar ao inferno. O segundo cuidado que eu e você nós devemos ter, baseado no aconselhamento do próprio Jesus Cristo. Cuidado com os seus pés. Foi com os pés que Enoque andou com Deus e foi para junto dele. Que coisa linda. Enoque andou com Deus e ele foi levado para junto dele. Gente, isso é muito sério isso. Cuidado com os seus pés. Cuidado. Enoque andou com Deus e foi levado para junto dele. Está lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo do 21 ao 24. Mas foi com os pés que Judas se apressou para vender o seu mestre Jesus. Andou com Deus, caminhou. Deus gostou tanto dessa companhia e disse: vem cá, filho, vem morar comigo no céu. E Deus foi e tomou Enoque para si, levou para junto dele. O outro se apressou, andou com Jesus, se apressou e traiu o seu mestre, vendeu o seu mestre Jesus. Com os pés nós podemos ser bênção, mas também podemos ser maldição. Que caminho você tem andado? Quem tem sido a tua companhia? Com quem você tem andado? O que é que o salmista diz no Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho, ou não anda no caminho dos pecadores. Qual tem sido a nossa companhia? Com quem nós temos guardado os nossos segredos? E com quem nós temos gastado o nosso tempo? É muito sério isso, gente. Enoque andou com Deus. Judas se apressou para vender Jesus. Enoque foi tomado, foi levado para o céu. Judas, me perdoe, a Bíblia é clara. A Bíblia diz que melhor não teria sido traído, não teria traído o filho do homem. Do contrário, Judas se encontra no inferno. Um está no céu, o outro está no inferno. Os dois tomaram uma atitude, caminharam em caminhos errados. Um escolheu o caminho da morte, outro o caminho da vida. E qual o caminho que eu e vocês temos
escolhidos no dia de hoje, seguindo caminhos que não vai agradar a Deus, seguindo pessoas que não glorificam o nome de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente. É muito sério. Isso é muito sério. Cuidado com os seus pés, eles podem te condenar ao inferno. Terceiro, cuidado com os seus olhos. Foi com os olhos que Davi viu um gigante pequenino. Quem não conhece aqui a história de Davi e Golias? Enquanto o exército de Israel estava vendo um gigante de quase 2 metros e 70, quase 3 metros de altura, porque em côvados ele tinha 6 côvados de altura, e você divide o côvado por 2 e tira 3, fica 2,70 de altura. Golias tinha quase 3 metros de altura. É isso aqui, ó. É praticamente isso aqui, ó. Até na parede, se tiver mais. 3 metros de altura. O exército de Israel estava enxergando um gigantesco homem, armado e pareado. Davi, com os olhos, viu um gigante pequenino. Interessante, né? Agora, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Mas foi com os olhos que o próprio Davi. Eita, quem foi que falou aí? Eu escutei? Fale mais alto. Fale mais alto, não tenha medo não, irmão. Eu estou atento, viu? Fale alto. Enxergou a esposa de Golias. Exatamente. Batseba. Com os olhos de Davi viu um gigante pequeno, mas foi com os próprios olhos que Davi desejou a mulher de Urias, Batseba. Veja como é perigoso. Veja como o diabo, ele está ligado, ele está vendo as nossas atitudes, ele está prestando atenção nos movimentos, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Não tem aquele vizinho esguioteiro, né, que fica na porta de casa, na janela, olhando os movimentos da rua. O diabo é esse vizinho. O diabo é justamente esse que está ali todo tempo, toda hora. Quando você dorme, quando você acorda, quando você vai no banheiro, quando você não vai no banheiro, quando você briga, quando você não briga, quando você discute, quando você não discute, quando você glorifica a Deus, quando você não glorifica. O diabo é aquele cara que está ali, ó, todo tempo, toda hora, esperando um momento para nos destruir. Por isso que João, em sua carta em Apocalipse, ele está dizendo: celebre céu e seus habitantes, mas ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo desceu até vocês com grande ira. Aleluia. Ele quer destruir a nossa vida, e a gente fica batendo com a cara na parede, discutindo um com o outro, perdendo tempo. Enquanto nós estamos perdendo tempo, enquanto nós estamos deixando de fazer a vontade do Senhor, Satanás tem se utilizado das nossas fraquezas para nos destruir. Ele fez de tudo para que hoje eu não estivesse aqui. Pode ter certeza que ele fez de tudo para que você também não estivesse aqui. Porque ele sabe que quando um homem e uma mulher de Deus se reúnem para adorar a Deus, vem chumbo grosso para ele. Ele sabe disso. E ele sabe. Ele vai fazer de tudo, querido. Ele vai lutar com todas as coisas para nos tirar da presença do Senhor. E eu vou pedir a Deus força. Deus, me ajuda, Senhor, porque eu sei que se o Senhor não estiver comigo, eu sou presa fácil. Mas se o Senhor estiver comigo, Satanás, ele não pode me tocar. Davi enxerga um gigante pequenino com os seus próprios olhos, mas foi com os olhos que ele desejou a mulher de Urias. Ele desejou a Batseba. 2 Samuel capítulo 11, versículos do 1 ao 27, vai contar essa história. Cuidado com os seus olhos, eles podem te condenar ao inferno. Quarto, cuidado com a sua boca ou língua. Eita, agora é o problema, misericórdia. Cuidado com a sua boca, língua. Isso aqui é forte. Foi com a boca que Pedro disse:
para Jesus que morreria por ele. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 33, Pedro disse para Jesus: Mestre, eu vou para onde o Senhor for, eu morro pelo Senhor. Eu estou contigo e não abro. Pedro disse isso. Mas foi com a mesma boca que Pedro negou a Jesus e disse para a multidão: eu não conheço esse homem, eu não sei nem quem ele é, nunca o vi. Você sabia que tem muitas vezes a gente se comporta como Pedro? Que a gente em casa, a gente vai orar: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu não te troco por nada, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E quando a gente sai para ser provado lá fora, a gente nega Cristo, a gente mostra que Ele não é tudo para nós, a gente mostra que as coisas do mundo são muito maiores do que o próprio Deus. A gente briga por besteira, a gente discute por besteira. Por quê? Porque a gente não tem levado Deus a sério. Nós apenas louvamos a Ele da boca para fora, mas o coração distante dEle, longe da presença do Senhor. Sabe, queridos, a gente diz que amamos a Deus, que Deus é tudo, que Deus está em primeiro lugar na minha vida, desde que em primeiro lugar está o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso eu. Vou perder para você. Não, meu irmão, perco nada. Cadê Deus? Deus não é o primeiro? Deus não é tudo? Sabe, queridos, a gente perde um amigo, mas não deixa de contar a piada, por mais que seja ofensiva. Tem aquele ditado: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Sabe aquela história: esse homem é baixo, essa mulher é baixa, eu não vou discutir com ela, porque o camarada é podre, tem palavras de baixo escalão, palavras que vão denegrir você, que melhor seria uma pizza. Sabe por quê? Porque não tem se alimentado da palavra de Deus, e o que sai da boca é o que está cheio no coração. Então, se sua boca está saindo imundice, se tua boca só está saindo palavrão, se tua boca só está saindo coisa que não presta, é porque tu não tem se alimentado da verdade. E se tu não está se alimentando da verdade, tudo que tu fala não passa de uma mentira, de um orgulho, de uma soberba. É fácil, não é? Não! O dia a dia é bronca, o dia a dia é complicado, o dia a dia é a zona de guerra, o dia a dia é onde você pensa em mina, e você tem que estar sustentado na palavra de Deus, porque quando você tira o pé da mina, a mina explode, e aí você não tiver firme na palavra, você se explode também junto com a mina. Eu estava aqui no Ministério das Mulheres, eu estava até dizendo para a Poli, eu só quis ajudar, saí de casa nas carreiras, botei o lanche das meninas, aí quando eu estava saindo, o caldo da salsicinha escorrega, mela a mão todinha, mela a minha calça, troquei, não era essa calça não, e eu pulei na ladeira, respirei fundo, disse: Jesus, amém? Amém? Aí Jesus fez amém. Eu acho engraçado porque ele fica assim, ó, só esperando qual vai ser o teu comportamento diante dessa situação. Qual vai ser o teu comportamento quando você bate com o carro? Qual vai ser o teu comportamento quando você perde o emprego? Qual vai ser o teu comportamento quando as coisas estão erradas para você? Qual vai ser o seu comportamento quando as pessoas dizem para você não? Isso não é fácil? É fácil não, meu querido. A mente da pessoa tem um turbilhão de informações. O que é que eu faço? E aí vem a oração de Paulo: Senhor, eu tiro esse espinho da carne. E aí Jesus vem: não tiro não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não tiro não. Sabe o que ele disse para Caim? Quando Caim estava querendo tentar pela vida do seu irmão Abel? Sabe quando o semblante de Caim caiu? Quando o semblante de Caim ficou maligno? Sabe o que Deus disse para ele? Ei, Caim, se tu continuar assim, o pecado já se volta, mas cabe a você, Caim, dominar. Caim estava dizendo no coração dele: eu vou matar meu irmão, eu vou matar ele. E o pecado, ó, na porta: bora, Caim, vamos embora, vamos matar ele.
E aí Deus vem, Caim, muda esse semblante, Caim. Muda esse semblante. E Caim, sei o que é que o Senhor está falando. O pecado já aborda isso. E cabe você dominá-lo. Cabe quem? Cabe quem? Você dominar. Não é Deus. Deus não vai te pegar na mão de D'Angelo e vai dizer: não, você não vai pegar não. D'Angelo, controle sua mão, os seus olhos, a sua boca, controle os seus pés, D'Angelo. É Deus que vai dar o norte e vai dizer: cabe você controlar. Sabe, queridos, Pedro, ele com a boca diz que ama Jesus, mas com a mesma boca nega Jesus. Temos um inimigo comum. Satanás, ele vai se utilizar das nossas fraquezas. Ele vai pegar os momentos mais fracos da nossa vida. Ele sabe, ei, preste atenção, olhe para cá, homens. Ele sabe a fragilidade que cada um de nós temos em relação à nudez da mulher. E se nós não controlarmos os nossos olhares, eu estou falando para homens, se nós não controlarmos os nossos olhares, Satanás vai se utilizar dessa fraqueza e vai nos destruir. Ei, mulher, Deus sabe da fraqueza que você tem. Satanás também. Ele vai se utilizar dessas fraquezas. Aquilo que tu fala, cuidado com o que tu fala, porque a tua boca pode proferir bênção, mas também pode proferir maldição. Cuidado o caminho a qual tu andas, ou qual nós andamos. Temos que ter cuidado. Quando levantar as mãos, não levante as mãos para condenar, levante a mão para abençoar, ou do contrário, para repreender o mal. Temos um inimigo comum, as várias formas do diabo agir na vida das pessoas. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 8, versículo 9 e o 12. Celebre os céus e seus habitantes, mas ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo desceu até vocês com grande ira, com grande fúria, sabendo que falta pouco tempo, sabendo que está faltando pouco tempo, e ele vai fazer tudo para nos destruir, tudo. Ele vai fazer de tudo, ele não vai ter pena de ninguém, ele não vai ter misericórdia de ninguém, ele vai fazer de tudo. 1 Pedro 5,8: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Cuidado com o diabo. Cuidado. Nunca está tão bom que não possa piorar. Tome muito cuidado. Não brinque não, estejam vigilantes, atentos, sobreavisados, estejam espertos, remendo sempre, porque os dias são maus. Chegou a hora da gente parar de brigar com as pessoas. Chegou a hora da gente parar de estar medindo força um com o outro. Chegou a hora de parar de dizer que eu sou melhor do que ele e ele é melhor do que eu. Chegou a hora de parar com isso. Chegou a hora de parar de estar brigando, de mostrar para quem é mais forte. Chegou a hora de parar de mostrar quem é que sabe mais, quem é que faz mais. Chegou a hora de parar de a gente lutar com a carne e com o sangue. O nosso inimigo é espiritual, ele está ao nosso derredor, visionando a minha vida, a sua vida, e atuando nas nossas fraquezas, seja no olhar, seja na mão, seja no pé, seja no falar. Ele está atento
movimentos. Estejam avisados disso. Lembrem-se disso. Satanás vai fazer de tudo para querer nos destruir. E que nós, em nome de Jesus, a cada dia, nós possamos estar buscando aquele que tudo pode e que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Jesus Cristo, aquele que nos protege desse inimigo invisível, a qual nós não conseguimos enxergar. Vamos deixar o orgulho de lado, vamos deixar a prepotência, a soberba de lado e dizer: Espírito Santo, faz morada no meu coração, faz morada em mim, toma conta da minha vida, ajuda-me nas minhas fraquezas. Não tenha vergonha de orar, não, tá? Não tenha vergonha de dizer ao Senhor: eu sou fraco nisso. Tenha vergonha não. Sabe por quê? Porque só quem sabe da sua fraqueza é o diabo e Deus. E você? Deus não tem nem como você negar. O diabo, ele só em observar já sabe. Eu sei o que é que ele gosta. Eu sei o que é que ele gosta. E eu vou atuar pesado até ele ceder. E sabe o que é que Jesus vai dizer para mim e para você? Aquilo que ele disse para Caim: cabe você dominar. Que Deus a todos abençoe.